Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Ricardo Richter. Hoje, dia 8 de novembro, esse aqui é mais um vídeo de análise da blockchain, do Bitcoin e também do Ether. Vamos trazer hoje aqui no canal da Honeybed Research. Se inscreva no nosso canal para receber nossas atualizações semanais. E no vídeo de hoje a gente vai passar por indicadores de topos e fundos do mercado, indicadores de mineração, de infraestrutura da rede e também vamos falar um pouquinho sobre indicadores de endereços, tá? Tem alguns movimentos interessantes em alguns endereços para a gente falar. Tivemos aí, né, um breve aumento na capitalização realizada do Bitcoin, o que é ótimo, porque o preço realizado vem aumentando desde que o preço do Bitcoin começou a subir nas últimas semanas, e isso vem espelhando dentro da capitalização realizada, o que é um indicador bom, é excelente para os investidores de longo prazo, porque é nesse indicador que a gente considera aí, que a gente observa as grandes movimentações, né, as movimentações de longo prazo do BTC. A gente está tendo aí aproximadamente o maior valor de um ano dentro desse indicador, o que mostra um crescimento, né? Mostra que esses últimos 12 meses, apesar de uma volatilidade do preço do Bitcoin nas corretoras, a gente teve um aumento grande aqui um aumento coeso nesse indicador. Tenho observado bastante de perto, tá? Indicadores de lucros e prejuízos realizados e não realizados na rede, porque na minha análise esses são indicadores que nos ajudam a prever os movimentos que estão para acontecer no mercado. Vamos lembrar que antes do último pump do preço do Bitcoin, a gente viu através desses indicadores grandes quantidades de capital fluindo para dentro da rede, e isso fez com que a gente tivesse um aumento de preço, né, spot aí dentro das corretoras. Então, trazendo informações do dia de ontem, fazendo esse balanço geral, a gente tem 335 bilhões de dólares de lucro não realizado contra 38 bi de prejuízo não realizado, o que fecha aí um balanço na rede de 296 bilhões. Não fecha exatamente redondo aqui esse número por causa da metodologia que é usada nesse indicador. Depois a gente vai olhar ali a questão de endereços em lucros e prejuízos, tá? Porque tem uma correlação bastante interessante, principalmente para você aí que está posicionado tanto em BTC quanto em Ether. A recuperação dos endereços de prejuízo em Ether ainda não aconteceu e não respondeu da mesma forma que os endereços de Bitcoin, e isso é um indicador importante, um indicador de fundamento importante, tá? Vamos falar um pouquinho mais dele mais para frente. Tivemos outra excelente notícia dentro do BTC, aí a gente está falando da infraestrutura da rede. Tivemos aí um all-time high em 15 de setembro, né, onde a gente viu a rede passar dos 501 exahashes e agora a gente bateu aí 521 exahashes no dia 4 de novembro, formando mais um all-time high. A gente está aqui nesse indicador na tela com hash rate e também com dificuldade. A dificuldade de mineração também está em all-time high. A gente viu aqui na última análise justamente isso. A gente teve esse aumento, né? Teve aí algumas semanas aqui, 1, 2, 3, 4, 5 aumentos de dificuldade seguidos, e isso faz com que o hash rate se obrigue a formar aí novas máximas. Caso isso não aconteça, a dificuldade se ajusta para baixo, tá? Excelente notícia, infraestrutura da rede crescendo, mais poder computacional ligado à rede, mais segurança, mais validadores nas transações. Hash rate é sempre um indicador macro positivo aí quando a gente vê ele crescendo. Entrando um pouco agora para a questão de indicadores de endereços, tá? Tem alguns endereços aqui que a gente está observando dentro das redes. Aqui eu quero trazer o indicador que faz tempo que não passa pelas nossas análises, né? Fazia tempo que eu não trazia esse indicador, e agora vou estar com ele aqui de novo, tá? As moedas que estão em hold ou perdidas, essa é uma métrica que mistura, tá? Moedas em hold ou perdidas, porque ela considera moedas que estão guardadas há muito tempo. E a gente está no maior valor dos últimos 5 anos. Então, é outro indicador de escassez no Bitcoin, porque a gente não sabe exatamente quantas dessas moedas voltarão ao mercado no caso de uma subida de preço. É justamente o caso que a gente vê aqui, lá em 2020, ó, preço do Bitcoin batendo 11 mil dólares, e aí a gente tem uma queda bastante grande desse indicador até o preço do Bitcoin fazer 60 mil dólares e até depois
nos 34 mil dólares novamente. Essas moedas ainda estavam voltando ao mercado, ainda estavam sendo vendidas. O que aconteceu a partir daí, que é o que está mais ou menos aqui na metade do nosso gráfico, é o que interessa. Tá? A gente tem um grande período de acumulação, a gente pode dizer que o fundo aqui, vamos marcar um fundo mais ou menos aqui, em 23 de maio de 2021, o preço do Bitcoin era 34.800 dólares, parecido com o preço que a gente vê hoje, bastante semelhante. Naquela época, a gente tinha 7,02 milhão de Bitcoins sendo mensurado aqui dentro do indicador de Holded or Lost Coins. Atualmente, a gente está no all-time high, a gente está na máxima dos 5 anos, e a gente tem 7,935 milhão de BTCs em hold ou perdida. Mais um indicador de escassez, e a gente começa a ter uma noção de como os endereços, né, como os investidores se comportam analisando esse ciclo de venda aqui com essa subida de preço. A gente viu aqui uma breve subida de preço e a gente não viu um grande achatamento nessa curva aqui de crescimento desse indicador, tá? Como vocês podem ver aqui, a gente vê que ela continua crescendo conforme o preço do Bitcoin cresça, né? Se ele vier a crescer, a gente espera que sim, ele vai haver uma queda bastante expressiva, como houve outras vezes. Para a gente fazer trade, para a gente fazer negociação, esse indicador que serve, isoladamente eu digo que não, tá? Porque acaba sendo muito brando e acaba sendo uma análise muito rasa. Agora, se a gente começar a utilizar ele como norteador e a partir dele passar por outros indicadores, aí a gente pode ter uma análise bem mais fiel e que pode trazer bons insights. Ainda dentro dos endereços da rede de Bitcoin, tá? A gente tem máximas históricas em alguns indicadores que eu quero trazer para vocês. Essas máximas históricas foram impulsionadas por um pump, tá? No último mês aqui, nas últimas semanas, na verdade, nesses indicadores. Então temos aí 68% do supply, né? Com moedas 1 mais anos, elas não se movem. Quase 70% das moedas não se movem, 2 anos quase 60%, 3 anos 40% e 5 anos 30%. Está bem redondinha essa métrica, né? Está fazendo aí justamente uma escadinha. 70, 60, 40 e 30. Show de bola, aqui a gente consegue ver mais ou menos o comportamento dos investidores também. Eu costumo dizer que a partir desse gráfico que a gente tem uma noção, né? As moedas que estão guardadas há mais de 1, 2, 3, 4, 5 anos, eu costumo fazer uma analogia, costumo brincar, que esse é o dinheiro que está embaixo do colchão ou que está naquele cofrinho, naquele porquinho que a gente quebra no final do ano para comprar alguma coisa. Isso aqui dá para a gente dizer que é Bitcoin guardado, né? Que está para ser liberado no mercado em um evento ou em outro. Agora, aqui é o que eu quero comentar, tá? Em relação à recuperação dos endereços em lucros com os endereços em prejuízo. O Bitcoin teve um aumento de preço, então a gente teve uma inversão e estamos voltando aí para um momento de lucro excelente dentro da rede. Atualmente temos 16,2 milhões de moedas, 16,2 milhões de moedas em lucro contra 2,9 milhões de moedas em prejuízo. Esse número está ficando bastante elevado e vamos lembrar aí que esses patamares, tá? A gente já viu patamares maiores, aqui, ó, 18 milhões de moedas em lucro contra 39 mil em prejuízo, mas aí é um momento de bonança, a gente vem aqui que é um momento de bull market. Estamos entrando num patamar bem alto, pode ser que a gente tenha uma inversão aqui, tá? Indicador para ficar atento. O pulo do gato aqui, na verdade, está na comparação entre redes, entre blockchains, tá? Não está só na blockchain do Bitcoin, não. Quando a gente olha para a questão do Ether, tá? O Ether não tem uma distribuição parecida com o BTC. Aqui a gente tem, tá, uma distribuição de 16 para quase 3. Aqui a gente está em 75 para 50, tá? Isso não era normal na rede Ether, isso se confundiu e essa métrica aqui, essa distribuição aqui, ó, 48 para 1, 42 para 48, 53 para 38, 62 para 31, 41 para 52. Então aqui a gente tem um comportamento um pouco diferente na rede Ethereum, o que não era comum, tá? Até maio de 2022. Mais ou menos o que a gente tem aqui também no gráfico do Bitcoin. Antes dessa distribuição de moedas de endereços de lucros em prejuízo era bastante
parecido, tá, com o Bitcoin. O que houve aqui? Uma mudança no comportamento dos investidores. Essa é a conclusão que chegamos, tá? E essa mudança de comportamento nos investidores vai impactar o preço, porque no Bitcoin, vamos fazer uma análise bem simples aqui, bem rasa, tá? No Bitcoin, a gente tem muito mais pessoas em lucro do que pessoas em prejuízo. Então, a tendência das pessoas quererem realizar esse lucro é alta, porque a gente estava vendo ali anteriormente a métrica de lucros não realizados. Os lucros não realizados estão bem maiores do que os prejuízos. Então, é bem possível que essas pessoas queiram liquidar essas moedas para ficar em lucro. Na rede Ethereum, a gente já não tem uma quantidade de moedas em lucro tão grande. Então, a tendência para que essas moedas retornem ao mercado e acabem reduzindo o preço é menor. Esse é um ponto muito importante quando a gente fala em preço. Bom, hoje é dia 8 de novembro, esse foi o nosso vídeo de análise on-chain. Passamos por endereços aí de várias redes. Não temos grandes indicadores, grandes all-time highs, temos notícias pontuais. E esse foi um vídeo para guiar você aí que está no mercado e que está buscando mais informações de qualidade, informações privilegiadas que vêm diretamente da blockchain. Se inscreva no nosso canal para acompanhar aí semanalmente os nossos vídeos, as nossas atualizações e as notícias do mercado. Eu vou ficando por aqui.